Vamos então continuar aqui. Nós estávamos vendo o Estevão sendo interrogado no Sinédrio, interrogado por Saulo de Tarso. Nós vemos toda a pompa e circunstância que Saulo montou para humilhar o Estevão, e a gente vê a tranquilidade, a inspiração de Estevão, inspirado ali pelo Mestre Jesus. Então nós estávamos aqui quando o Estevão coloca, vamos voltar um pouquinho, quando o Estevão coloca: desprezo o valor puramente convencional que a lei, né, a Torá, me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Saulo: que esperais, porém, do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. Estevão: o discípulo do Cristo, lembrando que toda vez que ele fala a palavra Cristo, que quer dizer o ungido de Deus, o Messias, ele está colocando que Jesus é o Messias esperado, o Messias colocado pelos profetas, principalmente pelo profeta Isaías, porque Isaías coloca o Messias sofredor, mostra tudo o que iria acontecer com o Messias sofredor e que aconteceu. Então ele está cutucando fundo ali os fariseus, os doutores da lei, o judaísmo. Então o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. Olha a grandeza, né? A grandeza da colocação, da posição de Estevão. Não, Saulo, não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Estevão: compreendereis um dia. Olha o que ele está colocando para o voluntarioso, orgulhoso Saulo de Tarso. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Porque Estevão entendeu as colocações do mestre. Quando o mestre fala de Israel, ele está falando da humanidade inteira. Para o judeu que não se mistura até hoje, para o judeu que acha que tem que ficar os seus ensinamentos só entre os judeus, e que os gentios, aqueles que não são judeus, são bárbaros, não merecem nada, imagina, aquilo foi uma bomba atômica ali no meio, né, do Sinédrio. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, né, em vaias, em xingamentos, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideram bárbaros e gentios. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena curiosos e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Não estavam entendendo nada daquele bate-boca, daquela questão religiosa ali que estava sendo discutida, né? Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou: confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. Estevão: e isso não me atemoriza. Ele calmo, tranquilo, colocando para aquele prepotente que ele não estava com medo, não estava preocupado. Ele veio pronto ao sacrifício em nome de Jesus. Então, Estevão: e isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto, né, determinado. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos
Prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Então isso não me atemoriza, ele coloca. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos. Quer dizer, aquela colocação do povo escolhido, de separar, isso vai levar para o abismo, é isso que o Estevão está colocando. Prefiro acreditar no Cristo, que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Saulo mordeu os lábios. A gente vai ver que toda vez que o Saulo está irritado, quando ele está colérico, ele tem esse hábito, né, de morder o lábio. Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. O interpelado dessa vez endereçou-lhe significativo olhar e murmurou. Estevão olha para ele, olhar com certeza amoroso, pacífico, tranquilo, e coloca: por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? Para que está aguardando a minha confirmação se tudo isso aqui já está ensaiado, já está montado, tudo isso aqui é uma arbitrariedade? O Estevão continua: o Evangelho desconhece as complicações da casuística. Quer dizer, o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, desconhece, né, as complicações das discussões, né, desses bate-bocas, dessas discussões em torno de interpretações, que é o que se fazia ali no Sinédrio, né? Não desdenho Moisés, ó Estevão, não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Imagina isso para aqueles fariseus, imagina o estado de raiva, de ódio de Saulo. Mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas, né? Excomunhão, maldições. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo, sem medo, e sem medo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade, colocando que alguém precisava defender o Mestre, fazer o que ele pediu e que ele estava ali pronto para morrer, se fosse o caso, porque o que eles poderiam matar era o corpo. Então ele estava ali tranquilo que ele poderia ser morto pelo amor e pelas ideias que ele defendia do Mestre. Depois de cessar o abafado vozerio da existência, imagina, né? Aquilo virou ali um vozerio, né? Então, depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. Então, logo foram grafadas, né, escritas as novas declarações pelo escriba. O escriba é o fariseu que ficava ali anotando todas as coisas. Então, tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba, que anotava os termos da inquirição, acentuou sem disfarçar a ira que o dominava, né? Saulo aqui colérico. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição, né, acusação? Saulo, Estevão tranquilamente: de que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho,
com galhardia, com generosidade, tranquilidade, educação. Eu próprio, Saulo falando, eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza do sortilégio, né, dos feitiços que utilizaste nesse feito. Vamos lembrar que quando Saulo esteve lá na casa do caminho, ele viu Estevão curar uma moça muda. Então a colocação do Saulo aqui, qual era o problema? Era ter feito isso num dia de sábado, onde o judeu não pode fazer absolutamente nada. Então ele coloca aqui que ele, Saulo, foi testemunha dele curar uma pessoa num dia de sábado. O problema é esse, é ter sido num dia de sábado. O Estevão responde: não fui eu quem praticou este ato de amor. Não fui eu que praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Então, ele colocou, foi o Cristo que curou através dele, mas foi o Cristo que curou. E vamos lembrar que Jesus também foi chamado de feiticeiro, que foi uma das acusações do Sinédrio. O Saulo: pensais inocentar-vos com essa ingênua declaração? Objetou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos exculpa, né? Não tira a sua culpa. Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Então a gente vê aqui o fanatismo de Saulo, que não olhou para a cura, não lembrou dos profetas, não lembrou de quantos profetas curaram, né, que está lá na Torá. Ele só queria a acusação por ele ter trabalhado num dia de sábado. Então está preso ali nos dogmas, nas colocações que não têm verdadeira importância. Isso é fanatismo, né? Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Palavras do Estevão. Contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio, né? De que feitiçaria, de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Nós vamos ver isso em Números, quando Moisés estavam sem água no deserto, bate na rocha e a rocha começa a jorrar água. Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Isso está em Êxodos. Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol, né? Isso aqui está em Josué 10, capítulo 10, versículo 10, e ali, né, eles estão numa guerra, e nós vemos ali que cai uma chuva de granizo, que os que estavam lutando ali com o povo de Israel, né, que tinha entrado na terra prometida, foram mais vencidos pelo granizo do que pelos próprios israelitas, né? E Josué atrasa o sol. É uma metáfora. A gente vai estudando ali, a gente vai vendo uma metáfora, mas ele coloca aqui, está mostrando o quanto ele conhece dos ensinamentos, tanto da Torá como dos profetas. Então ele coloca aqui: com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? Não vedes tudo isso, os recursos de Deus, né? Porque um judeu jamais pronuncia a palavra Deus. De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. A divina misericórdia com D e M maiúsculos, né? De Deus. Analisando a resposta concisa, né, firme,
reveladora de raciocínios lógicos. Não só raciocínios lógicos, mas conhecimento. Então, analisando a resposta firme, reveladora de raciocínios lógicos, irretorquíveis, o doutor de Tarso quase rilhou os dentes, quase trincou os dentes de tanta raiva. Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e admiração de muitos. Então, muitos ali ficaram admirados com o conhecimento dele. Muitos estavam vendo ali um profeta. Então, essa admiração, esse conhecimento, esse raciocínio, essa paz, essa tranquilidade dele ali. Chegava, né? Continua aqui o raciocínio, porque o Emmanuel sempre coloca o pensamento, o sentimento e os raciocínios dos personagens que estão, né, no livro. Então, chegava a desconcertar-se intimamente. Então, Paulo estava ali completamente se desconcertando. Intimamente, ele estava desmontado. Como recuperar a calma, dado o temperamento impulsivo que o levava aos extremos emotivos? Então, Emmanuel, aqui é Emmanuel fazendo a pergunta: como o Saulo vai recuperar a calma? Examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida, considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nestes termos, 2 pontos, palavras de Saulo. O acusado confirma por sua palavra a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar em público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, né, por ele ser da tribo de Issacar, né, por ele ser um israelita, ele tem o direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Proponho, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Ou seja, ele tinha o direito de se pronunciar ali em defesa própria, né, se defender. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolhou-se quase com espanto, como a prelibar, né, como a aprovar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei. Estavam todos assistindo à primeira derrota de Saulo de Tarso, o rabino que iria, né, ele seria o rabino substituto de Gamaliel. Eles estão vendo ali a primeira derrota dele numa tribuna, numa discussão, cuja palavra vibrante sempre, vou voltar o texto todo. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolhou-se quase com espanto, como a prelibar, como a provar, né, a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, fixando-lhe o rosto rubro de cólera. Imagina como ele devia estar vermelho de ódio, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. Aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido pelo seu nascimento, por ser hebreu, por ser israelita. Levantando-se, nobremente contemplou os rostos ansiosos que o buscavam de todos os lados. Adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais, né, das tradições hebreias, das tradições de raça, né, do judaísmo. Tal a sua expressão de hostilidade, né, a expressão dos rostos, né, de hostilidade para com ele. Mas notou, igualmente, que alguns israelitas o encaravam com simpatia
e compreensão. Valendo-se desse auxílio, sentiu consolidar-se-lhe o bom ânimo, de maneira a expor com maior serenidade os sagrados ensinos do Evangelho. Lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não temer antes as provocações inconscientes do mundo. Competindo-lhe não temer ante as provocações inconscientes do mundo. Ele lembrou que Jesus colocou que estaria junto de todos aqueles que defendessem, todos aqueles que lutassem no bom sentido, no bom combate, né? Para a disseminação do conhecimento, para a explanação do Evangelho. Mais que nunca, sentiu a convicção de que o Mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Então, ele está ali vendo que ele ali era um missionário, que ele ali teria que tentar ajudar aqueles que estavam simpatizando com ele a entenderem a palavra de Jesus. E sentiu a presença do Mestre ali, a ajudá-lo, intuí-lo, a dar forças para que ele cumprisse aquela missão. Passado um minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Palavras de Estevão. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. Por maior que sejam as nossas diferenças, não podemos, afastar, alterar, mudar o fato de sermos irmãos. Não poderíamos alterar laços de fraternidade em Deus. O supremo dispensador de todas as graças, o supremo dispensador, o que dá todas as bênçãos. É a esse Pai generoso e justo que elevo a minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades. Então ele coloca uma rogativa a Deus para que todos, ele não coloca para que vocês compreendam, não, para em favor da nossa, se coloca ali junto da nossa compreensão fiel das verdades santas, sagradas. Outrora, em tempos passados, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Quem são os emissários dos céus? Os profetas. E ouviram. Por quê? Porque a maioria do povo, os que estavam ali, fariseus, os que estavam ali não, mas a maioria do povo era analfabeta, eram analfabetos. E o Talmud, como assim é chamado, que é a Torá sendo ensinada e explicada oralmente, através da palavra. Então eles ouviam os ensinamentos da Torá através das palavras dos profetas. Por isso que ele diz, outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu, por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes. Nossos avós sofreram misérias e penuras do cativeiro. Vamos lembrar que os hebreus foram escravos no Egito por quase 400 anos. Seu pão, o pão dos avós, dos antepassados, era molhado nas lágrimas de amargura. Sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conto destruíram-lhes o lar, com agravo de sofrimento nas lutas de seu roteiro.
À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel. Palavra santa, santo naquela época era o diferente, o melhor, o mais, que santo vem de saúde, o mais saudável no sentido de ter mais conhecimento, de ter mais luz, de ter mais brilho. Perdão. E as igrejas, principalmente na idade medieval, mudaram essa concepção, né, de santo. Para alguém que não precisava de mais nada, não precisava aprender mais nada, para alguém que está na nuvenzinha tocando harpa. E não é essa a ideia. O santo aqui é de ser melhor, de ser diferente dos demais. Então aqui quando ele coloca: viram malogradas todas as esperanças de independência, perseguições sem conto, destruíram-lhes o lar, com agravo de sofrimento nas lutas de seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel, como gloriosa coroa de seu triunfo. Os profetas que vieram trazer os ensinamentos e esclarecer as leis de Deus, as leis da Torá, de Moisés. Alimentou-os a palavra do Eterno, a palavra de Deus. Vamos lembrar, o judeu não usa a palavra. Quando ele fala de Deus, ele fala Adonai, ele fala Elohim, ele fala o que não deve ser nomeado, que não... Então ele usa sempre uma palavra para substituir. Então alimentou-os a palavra do Eterno, a palavra de Deus, diante de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas, dessas experiências, delas temos a lei, com L maiúsculo, a Torá, e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevados além dela. Então ele coloca aqui porque Moisés trouxe a justiça, trouxe a lei, mas é a lei dos homens, é a lei que era possível naquela época tão primitiva. Então ele está dizendo aqui, não, nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário, de tempos antigos, de uma justiça que era necessária naquela época, em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição, sabemos intuitivamente que precisamos de mais, aprender mais, precisamos de novos ensinamentos, Então nos sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Existe algo mais elevado. Existe algo a ser aprendido além dela, além dessas leis de justiça que Moisés trouxe. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família. A lapidação na praça pública, quer dizer, condenação à morte, a lapidação é a morte. A lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja. A escravidão para os endividados. Todos aqueles que não podiam pagar suas dívidas, ele, a família dele, os filhos, todos viravam escravos dos detentores da dívida, Então a escravidão para os endividados. Os 39 açoites para os mais infelizes. Vamos lembrar o começo do livro. Ele, Estevão, como Gesiel, recebeu nas costas os 39 açoites. Bastará isso? Estevão pergunta. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Então, dentro de nós, algo nos fala de uma vida maior, de sentimentos mais nobres, mais belos. Ingente quer dizer desmedido, um esforço desmedido. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração.
enviando-nos seu Filho amado, o Cristo Jesus. Então ele colocou todas essa colocação, todos esses pensamentos, chamou, chacoalhou para mostrar que o Cristo, o Messias, o ungido veio e que eles estavam esperando, estão esperando até hoje, e que era o Mestre Jesus. E aí, né? Aí realmente os fariseus principalmente entraram em ebulição, né? Porque ali foi não dava para eles aguentar. A assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente: anátema, anátema quer dizer amaldiçoado, excomungado, punição ao trânsfuga, punição ao desertor. Estevão recebeu com serenidade a tormenta objurgatória e tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza. Na hora que conseguiu acalmar, Estevão prossegue, palavras de Estevão. Por que me apupais desta forma? Quer dizer, por que me xingais? Por que me vaiais desta forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Toda precipitação de julgamento. O julgamento que é feito sem análise, sem razão, sem pensar, um analisar profundo. Olha a colocação que ele está fazendo. Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo fermento de discórdia. Então, ele coloca aqui, primeiramente, ele, Estevão, renunciou, né? Ele coloca aqui, renunciei à discussão, né? A discussão com Saulo, que o chamou, ele não foi. Então, primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo fermento de discórdia, mas dia a dia o Cristo nos convoca para um trabalho novo e certamente o Mestre, né, o Cristo, né, o Messias, o Mestre Jesus, me chama hoje a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Então ele está se colocando que ele estava ali em nome do Messias, que eles continuam esperando. Então, o Cristo, ungido de Deus, estava em nome dele, ali trazendo as palavras e os ensinamentos. Então ele diz aqui, o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Faz uma pergunta. Isso, porém, deve confortar-me. Perdão. Desejais, né? Vós desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Então, tudo que vocês estão fazendo me conforta, me traz tranquilidade, porque Jesus, que é o meu mestre, sofreu tudo isso no superlativo. Muito, mas muito mais ele sofreu. Não obstante vossa repulsa, então, olhando para eles, não obstante vossa repulsa, honro-me, quer dizer, me orgulho, tenho a honra em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, né, do Cristo, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com o seu evangelho de redenção. Então, os ensinamentos do Cristo veio ao encontro das nossas ruínas morais,
mostrando o quanto o povo, os israelitas, os hebreus, estavam em decadência, em decrepitude, ruína moral. Olha que palavras muito fortes. E ele coloca que os ensinamentos do Cristo veio para nos levantar a eles, judeus, hebreus, para Deus, com o seu evangelho, a sua boa nova, os seus ensinamentos de redenção, para se transformarem, para se modificarem. Não podia ser diferente. Nova saraivada, nova descarga de apóstrofes. Apóstrofes são frases enérgicas. Então, nova saraivada de apóstrofes cortou-lhe a palavra. Então, saíram ali xingando, gritando. Ditos mordentes e ásperos baldões são ofensas, eram-lhe atirados a esmo de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, essa paz, essa tranquilidade, nós vamos ver lá mais para frente que isso foi o que mais marcou para Saulo na figura de Estevão. Essa paz interior que ele tinha. Voltando-se sereno, fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas. Porque a hora que ele chama de ruína moral, vamos lembrar que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, pintados por fora e podres por dentro. E aqui ele está falando dessa ruína moral e ele também está se dirigindo aos fariseus. Porque os fariseus são os doutores da lei que oralmente ensinavam a Torá para o povo. Eles estavam muito mais preocupados com dogmas, estavam muito mais preocupados em parecer santos, coisas que eles não eram. Eles estavam muito mais preocupados com os interesses deles, monetários e de agradar a Roma, do que qualquer outra coisa. Então, aí o Estevão vê que são os fariseus que estão fazendo todo aquele tumulto. Por quê? Porque são eles que estão se sentindo mais ofendidos, porque tudo que ele está dizendo, ele está se dirigindo a eles, aos fariseus, que são os responsáveis por ensinar a lei mosaica. Esperando que recobrassem a calma, falou novamente. Tranquilamente ele esperou que silenciasse, continuou, porque é um direito dele estar ali se defendendo. Fariseus amigos, olha como ele coloca. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Por que insistem tanto em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Vocês estão tão ofendidos porque vocês temem a verdade, a realidade do que eu estou colocando. Olha a coragem, a afronta que ele faz para aqueles homens poderosos. Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos, para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Vou voltar aqui, porque isto aqui é isto aqui é de uma inteligência, porque se é isso que vocês estão receando, se calem, escutem o que eu vou dizer. Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos, para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado. E quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama. Apesar da nossa pequenez, da nossa pobreza interior, apesar das nossas misérias, Deus nos ama. E reconhecendo eu próprio indigência, então me reconhecendo a mim mesmo como um indigente,
Então, reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. Porque se vocês são necessitados, eu também sou, ele coloca. E ele se coloca ali como um mendigo, como indigente, também necessitado de misericórdia, também necessitado de perdão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não podemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Somos todos miseráveis, todos insignificantes. Lestes acaso as lições de Isaías? E aí ele está sacudindo os doutores da lei. E aqui ele vai colocar um trecho que é Isaías, capítulo 52, versículo 12. Lestes acaso as lições de Isaías? Importa considerar a exortação de que não podemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante, o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Olha o que ele coloca aqui, nas palavras que Isaías coloca. Importa considerar a exortação de que não podemos sair apressadamente. Não pode sair atabalhoadamente, apressadamente. Nem enganando a nós mesmos, que é o que eles estavam fazendo, enganando a eles e aos outros. Nem fugindo aos nossos deveres de conhecedores da lei mosaica, de colocá-la em prática. Porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa guarda. O Senhor estará adiante com seus ensinamentos e estará na nossa retaguarda nos protegendo. Ouvi-me, pois, ouvi-me. Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Ouvi-me. Deus é o Pai, o Cristo, o ungido, o Messias, é o Senhor nosso. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Ele está falando para quem? Quem é que fala da lei de Moisés e dos profetas? Os fariseus. Então ele está se dirigindo aos fariseus. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Vós falais de Moisés, falais da lei de Moisés, mas com a mão na consciência podeis observar que estão cumprindo a lei, que estão fazendo o que Moisés pediu para ser feito, que estão obedecendo a lei. Olha a sacudida que ele está dando ali. Vou voltar. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos atualmente? Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Está fazendo uma pergunta, vocês não estão cegos, negando a compreensão da mensagem, daquilo que Moisés ensinou? Aquele a quem chamais, ironicamente, o carpinteiro de Nazaré, foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Não veio trazer filosofia. Ele não veio falar, discutir conhecimento. É isso que o Estevão está colocando. Antes de tudo, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, mostrando o que deve ser feito pelo exemplo. Jesus é modelo e guia, é o nosso exemplo. Nós vamos ver Estevão, que não conheceu Jesus, só pelos escritos de Mateus, pelos ensinamentos, só não, né? Isso é o máximo. Mas pelos ensinamentos de Pedro, de João, de Tiago ali, ele
passou a conhecer os ensinamentos de Jesus, a segui-lo e a usá-lo como modelo e guia. Então, sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino, com o selo do amor de Deus, o amor do Pai. Suas mãos nobilitaram o trabalho. Os fariseus não trabalhavam, recebiam o salário do templo. Então, suas mãos nobilitaram o trabalho. Né? Ele era carpinteiro. Quando ele deixou o inteiro e foi para Genezaré, foi lá perto do Tiberíades, foi trabalhar como pescador de Pedro. Ele foi trabalhar junto a Pedro. Ele nunca deixou de trabalhar. Então, suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração, né, o coração do mestre, repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe o exemplo mais puro, porque Jesus veio nos trazer o amor. Moisés traz a lei para uma época dura, uma época primitiva. Jesus vem ratificar toda a lei, colocar que toda a lei de Moisés está certa, e veio trazer o amor. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Ouvintes e praticantes. Convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes da lei, com L maiúsculo, né? A Torá, de maneira a não falsear o testemunho. Ou seja, ele está perguntando, ele está colocando: acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Tem que ouvir e colocar em prática. Aí ele pergunta para eles: convém consultar, quer dizer, consulta a consciência, olha para dentro, se não tendes sido, né, vós fariseus, não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Vocês estão só ouvindo, vocês não estão praticando. Falsear o testemunho, não estão testemunhando, colocando em prática as leis mosaicas. Agora, olha o que ele coloca: Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé. Jerusalém é a cidade sagrada até hoje. Jerusalém é a cidade sagrada. Então, Jerusalém, palavras de Estevão, não me parece, para ele, Estevão, o santuário das tradições da fé que conheci por informação dos meus pais desde criança. O que meus pais me falavam da santidade, da cidade sagrada, a cidade de Jerusalém, é o que ele está dizendo, do santuário, o lugar onde se observa a lei mosaica de tradição e de fé. Eu vou repetir, porque isto aqui que ele está colocando, Jesus também coloca. Mas ele está aqui sacudindo dentro do Sinédrio, em plena Jerusalém. O templo mais sagrado para os hebreus, dentro da cidade sagrada. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informação de meus pais desde criança. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar, no qual se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos, a interesse do mundo, né? Principalmente ao interesse dos romanos. As células farisaicas, os que estavam ali, né? As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Olhando para eles, se dirigindo a eles com aquelas túnicas de seda e com joias de ouro. O luxo das vossas túnicas assombras. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sobra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias.
O que ele está colocando ali no templo para aqueles fariseus no ano 35, há 2000 anos atrás, nós estamos em 2024, é atualíssimo. O que ele está colocando para os fariseus, nós temos que ouvir para nós. O que ele está colocando para Jerusalém, nós temos que ver o mundo como ele está hoje. As palavras de Estevão são atuais. Elas eram para sacudir naquela época, atualíssimas naquela época, mas continuam, infelizmente nós não mudamos. Continuam atuais até hoje. Nós precisamos ouvir o que este maravilhoso profeta, este homem de uma sabedoria e de uma luz, esse espírito elevado, estava colocando ali para aqueles homens. Continua Estevão. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Os fariseus viviam falando de Moisés, viviam falando dos profetas. E aí ele pergunta para eles, acreditais que os antepassados, os nossos antepassados, veneráveis, mercadejassem com os bens de Deus, com os ensinamentos, com tudo que está à nossa volta, porque tudo que está à nossa volta são bens de Deus que nós somos usufrutuários e nós recebemos emprestado. O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Quem que é o grande legislador? Moisés. Então, o grande legislador, Moisés, viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Jeremias, outro profeta, conheceu longas noites de angústias, a trabalhar pela intangibilidade de nosso patrimônio religioso entre as perdições de Babilônia, para que não se perdesse o conhecimento da Torá na Babilônia. Ele coloca aqui Jeremias, profeta Jeremias, conheceu longas noites de angústia, a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso, do nosso conhecimento da lei, entre as perdições da Babilônia. Amós, outro profeta, era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias, é o profeta Elias, sofreu toda a sorte de perseguições, compelido a recolher-se no deserto, né? A voz que clama no deserto, era Elias, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras, outro profeta, foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel, outro profeta, foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel, outro profeta, curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Vamos lembrar que Nabucodonosor levou Daniel com ele, né? Porque a diáspora, né? Ele espalhou os judeus para tudo quanto é canto, mas Daniel ele levou com ele para a Babilônia. Ele fez, né, com que ele se tornasse eunuco, para que ele pudesse ficar dentro do palácio, para que ele tivesse Daniel ali como um profeta dele. Então Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Quer dizer, vocês falam, os profetas, né, e não lembram, não veem o sofrimento que eles tiveram? E vocês vestidos com túnicas, com púrpura? Quer dizer, mencionais, ele está jogando na cara dos fariseus, mencionais os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? Ele está perguntando isso para sacerdotes, doutores da lei, fariseus, escribas. Onde guardais a fé? Olha a lucidez, o conhecimento, mostrando o conhecimento que ele tem dos profetas. A sacudida. Perguntar para esses homens, onde guardais a fé? No conforto ocioso
ou no trabalho produtivo? Onde guardais a fé? No conforto ocioso, no bem bom ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração, que é o templo divino? Na bolsa, no dinheiro, nos interesses do mundo ou no coração, que é o templo divino? Nosso coração, nós somos um templo que nós temos que manter limpo e honrado para Deus. Incentivais a revolta e quereis a paz? Vós incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus, porque eles vivem da exploração da ignorância, eles vivem da exploração do dinheiro que eles cobram do povo, dos próprios hebreus, né? E para o salário deles, para que eles se vistam de túnica, para que eles estejam ali cobertos de ouro e vivendo no bem bom sem precisar trabalhar. Então, incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno, né, de que Deus, né, o Eterno, não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Ou seja, não vos lembrais, porque são palavras, né, dos profetas, de que o Eterno, não vos lembrais de que Deus não pode aceitar. Deus, o Eterno, Deus não aceita um louvor, não aceita ser elogiado, não aceita a oração daquele cujos lábios, dos lábios daquele que não tem Deus no coração. É isso que ele está dizendo. Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Ou seja, toda a oração, todas as palavras que vós fazeis, né, em voz alta, porque os fariseus faziam em voz alta, para mostrar o quanto eles eram santos. Ele está dizendo, Deus não ouve, porque o teu coração está afastado dele. Olha a dureza das palavras desse homem. A assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração. A assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração, parecia imóvel, incapaz de se definir. Estava todo mundo de boca aberta. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primevos, né, de um dos primeiros profetas da raça. Estavam vendo ali um profeta, estavam se sentindo ali diante de um dos primeiros profetas da raça. Mas os fariseus, como se quebrassem misteriosa força que os emudecia, lógico, estavam sendo sacudidos, ofendidos, chacoalhados. Eles estavam que nem Saulo, né, vermelhos de ódio, trincando os dentes. Então, mais os fariseus, como se quebrassem a misteriosa força que os emudecia, romperam em algazarra ensurdecedora, gesticulando a esmo, proferindo impropérios, né, injúrias, insultos, no propósito de atenuar a forte impressão causada pelos surtos eloquentes e calorosos do orador. Então eles quiseram abafar, eles quiseram falar, não, a gente não pode deixar esse pessoal pensar nisso, a gente não pode deixar essas palavras ecoarem. E começaram a xingar, começaram uma algazarra. Apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, anátema, né, excomungando. Anátema ao caminho de Satanás. Vamos lembrar que a palavra Satanás não tem a conotação que tem hoje. A palavra Satanás é o que separa, o que desune. Então, anátema é excomunhão ao caminho de Satanás. Excomunhão àquele que separa, aquele que cria discórdia. Nesse comenos, Saulo levantou-se rubro de cólera, com certeza, encolorizado, né? Cheio de ódio. Não conseguia disfarçar a fúria do temperamento impulsivo a desdobrar-lhe dos olhos inquietos e brilhantes. Caminhou presto para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra, e a assembleia logo se acalmou.
embora continuasse o rumor dos comentários abafados. Percebendo que ia talvez ser coagido pela violência, e mais, que os fariseus pediam sua morte, né? Porque pediam para apedrejá-lo, isso é a condenação à morte. Pediam sua morte, Estevão fixou os mais irônicos e arrebatados, exclamando em voz alta e tranquila, voz de Estevão, vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Ele tranquilo colocou a vossa atitude, vocês estão pedindo a minha morte, não me intimida. O Cristo, o Messias, foi solícito ali, né? Junto com todos, né? Abraçado com todos, no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Que o que vocês podem fazer é matar esse corpo. Vocês não podem me calar, nem vocês podem tirar a minha fé. Não pôde prosseguir. O moço tarsense, né, Saulo de Tarso, mãos à cintura, olhar iracundo, né, furioso, e gestos rudes, como se defrontasse um malfeitor comum, gritou-lhe furiosamente no ouvido. Basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei eu o que me faculta a condição do nascimento, né, de ser hebreu, de ser israelita, em face de um irmão desertor. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Então Saulo, com orgulho ferido, irado, cheio de ódio, sem poder argumentar com tanta lucidez, com tanta lógica naquilo que Estevão estava colocando, caiu de punhos no rosto, né, de Estevão. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal. Em atroada, né, em estrondo delirante, qual se estivessem num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava sem compaixão, sem recursos de ordem moral, ante a lógica do evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. Não tinha argumento, não tinha palavra, estava irado, cheio de ódio. A única coisa que restava a ele era ir para a força bruta. E começou a esmurrar, a sangrar o rosto de Estevão com os murros, e os fariseus aplaudindo. Nós chegamos no nosso horário, vamos parar por aqui e nós vamos continuar no nosso próximo estudo a partir dessa insanidade, né? Dessa colocação de ódio e de fúria de um homem voluntarioso, orgulhoso e prepotente que se viu ali humilhado pela sabedoria e pelo conhecimento daquele que ele achava que era um mendigo, que era Estevão. Continuamos no nosso próximo estudo. Até lá!